Imagine por um momento uma criança de apenas 10 anos cometendo um ato que chocaria qualquer adulto. Não estamos falando de travessuras ou birras infantis. Estamos falando de algo muito mais profundo e perturbador, algo que desafia nossa compreensão básica sobre a natureza humana. Em 1901, nos remotos e áridos desertos de Maricao, em Porto Rico, algo aconteceu que desafiaria nossa compreensão sobre inocência infantil e justiça divina. Era uma época em que a ilha ainda estava se adaptando às mudanças políticas após a Guerra Hispano-Americana, quando as famílias lutavam para sobreviver em condições extremamente precárias. Uma história que nos faz questionar: como uma criança pode carregar tanto peso em sua pequena alma? O que pode levar uma menina aparentemente normal a cometer um ato que deixaria adultos perplexos? Carmen Ayala tinha entre 10 e 12 anos quando sua vida se tornou um dos casos mais intrigantes já documentados pela médium espanhola Amália Domingo Soler, considerada uma das mais respeitadas psicógrafas de sua época. Carmen era uma órfã abandonada, vivendo em condições que hoje consideraríamos desumanas, cuidando sozinha de sua irmãzinha aleijada Teresa. O Porto Rico de 1901 era um lugar de extrema pobreza para muitas famílias. As crianças órfãs eram deixadas à própria sorte, dependendo da caridade de vizinhos ou de parentes distantes, que frequentemente não tinham recursos para sustentar bocas extras. Carmen e Teresa se encontravam exatamente nessa situação desesperadora. À primeira vista, Carmen era apenas mais uma criança tentando sobreviver em um mundo hostil. Mas a vida nos reserva surpresas que nem sempre conseguimos compreender à primeira vista. E o que aconteceu naqueles dias sombrios de 1901 mudaria para sempre nossa percepção sobre o que uma criança é capaz de carregar em seu coração. Teresa, sua irmãzinha, não podia andar. Havia nascido com deformidades que a impediam de ter qualquer independência. Dependia completamente de Carmen para tudo: comida, higiene, cuidados básicos, carinho. Para uma criança cuidar de outra criança aleijada, sozinhas no mundo, sem pais, sem família próxima que realmente se importasse, a situação já era desesperadora por si só. Mas o que ninguém imaginava era que essa história estava apenas começando, e que por trás daqueles olhos infantis de Carmen, aparentemente doces e resignados, havia segredos ancestrais que nem ela mesma compreendia completamente. Segredos que transcendiam aquela única existência e se perdiam nas brumas do tempo. A vida de Carmen e Teresa era uma luta diária pela sobrevivência, em uma época em que não existiam programas sociais ou qualquer rede de proteção para crianças desamparadas. Após a morte repentina dos pais, vítimas de uma epidemia que assolou a região, as duas meninas se viram completamente sozinhas, em um mundo que pouco se importava com órfãos. Carmen, sendo a mais velha, assumiu naturalmente a responsabilidade por Teresa. Mas como uma criança de 10 anos poderia sustentar e cuidar de uma irmã aleijada? A resposta estava na bondade ocasional de estranhos e na determinação quase sobre-humana de uma menina que se viu forçada a amadurecer antes do tempo. Primeiro, Carmen procurou refúgio na casa de um tio distante, Pablo Ayala, um homem que tinha laços de sangue com elas, mas nenhuma afeição genuína. Rapidamente descobriu que nem sempre a família oferece o abrigo que desesperadamente esperamos. Pablo era um homem endurecido pela própria luta pela sobrevivência, sem consciência social ou compaixão pelas circunstâncias das sobrinhas. Duas bocas a mais para alimentar. Ele resmungava constantemente, olhando para as meninas como se fossem um fardo indesejado. Pablo era um homem de temperamento difícil que maltratava essas pobres criaturas não por maldade pura, mas por uma insensibilidade que a vida dura havia cultivado em seu coração. Suas palavras eram ásperas, como o clima do deserto,
seus gestos bruscos, como o vento que açoitava a região. Para duas meninas órfãs, já fragilizadas pela perda recente dos pais e pelo trauma de se verem completamente abandonadas, aquela casa se tornou mais um pesadelo do que o lar que desesperadamente buscavam. Teresa chorava frequentemente e Carmen sentia o peso da responsabilidade aumentar a cada dia. Após semanas de tratamento hostil e comentários cada vez mais duros sobre sua permanência na casa, Carmen foi forçada a procurar outros vizinhos. O orgulho ferido misturava-se com o desespero enquanto ela carregava Teresa nos braços, batendo de porta em porta. Foi então que encontrou a senhora Denizar, uma mulher de bom coração que fez o que estava ao seu alcance. Podem ficar aqui por algum tempo, ela disse com genuína compaixão. Mas a realidade cruel é que a falta de recursos é um obstáculo intransponível. Mesmo a melhor das intenções esbarra nas limitações práticas da vida. A família Denizar mal conseguia sustentar seus próprios filhos. Logo, Carmen teve que sair novamente, levando Teresa consigo como um fardo precioso que ela jamais pensaria em abandonar. Foi quando chegaram à casa de Alejo Garcia e sua esposa, pessoas verdadeiramente caridosas que ofereceram algo que as meninas não experimentavam há muito tempo: acolhimento maternal genuíno. Ali, finalmente, Carmen encontrou um pouco de paz. Ela assumiu pequenas tarefas domésticas e passava a maior parte do dia cuidando de Teresa com uma dedicação que impressionava os Garcia. Carregar a irmãzinha nas costas pelos cômodos da casa, alimentá-la pacientemente, consolá-la quando chorava, ajudá-la com suas necessidades básicas. Para uma criança de sua idade, era uma responsabilidade que teria quebrado muitos adultos. Mas algo estava crescendo silenciosamente no coração de Carmen. Algo que ela não sabia explicar ou compreender. Era uma manhã de julho como tantas outras, quando os cônjuges Garcia se prepararam para ir ao Rio. Uma viagem que faziam regularmente para lavar roupas e buscar água limpa. O sol já estava alto, prometendo mais um dia escaldante nos desertos de Marical, quando a senhora Garcia se aproximou de Carmen com suas instruções habituais. "Carmen, querida", disse ela com a voz doce que havia se tornado um consolo para a menina. "Hoje você pode se entreter coletando alguns grãos de café que caíram no chão durante a colheita de ontem. E cuide bem da Teresa até voltarmos ao anoitecer, como sempre faz tão bem." Palavras simples, um pedido rotineiro que havia se repetido muitas vezes antes. Nada na voz de Dona Garcia ou no ambiente da casa indicava que aquele dia seria diferente de todos os outros. O café da manhã havia sido tranquilo. Teresa estava calma e Carmen respondeu com seu habitual "Sim, senhora", respeitoso. Mas enquanto os Garcia se afastavam rumo ao rio, algo imperceptível começou a se mover nas profundezas da mente de Carmen. Como sementes plantadas em solo fértil, pensamentos estranhos começaram a germinar. Carmen dirigiu-se às plantações de café, como sempre fazia, carregando um pequeno cesto para recolher os grãos. Teresa ficou em casa, deitada no pequeno colchão que os Garcia haviam preparado para ela, impossibilitada de acompanhar a irmã devido à sua condição. O sol da manhã filtrava entre as folhas das árvores centenárias, criando um jogo de luzes e sombras que dançavam no chão vermelho da plantação. O trabalho era monótono: agachar-se, procurar os grãos caídos, colocá-los no cesto. Era uma atividade que Carmen conhecia bem e que normalmente a tranquilizava. Mas naquela manhã, foi ali, entre os pés de café perfumados, que algo extraordinário e terrível começou a acontecer na mente da menina. Uma ideia surgiu, vinda aparentemente do nada, persistente e perturbadora como uma melodia que se recusa a sair da cabeça. Uma voz interior que ela não conseguia identificar nem compreender, mas que parecia conhecê-la intimamente. A ideia de fazer mal a Teresa. Carmen parou bruscamente o que estava fazendo.
O cesto caiu de suas mãos, derramando os poucos grãos que havia coletado. "O que foi isso?" ela murmurou para si mesma, passando as mãos pelo rosto como se tentasse espantar uma mosca invisível. Ela tentou voltar ao trabalho, mas a voz retornou, mais clara desta vez. Não eram palavras exatamente, mas impressões, imagens, sugestões que se formavam em sua mente sem sua permissão. Carmen resistiu. Com toda a força de vontade que uma criança de 10 anos pode ter, ela lutou contra aquele pensamento estranho que definitivamente não parecia vir dela mesma. Não era a primeira vez. Por 3 dias consecutivos, essa batalha interna havia se intensificado gradualmente. 3 dias de uma luta silenciosa que ninguém ao redor percebia, nem mesmo os observadores Garcia, que notavam apenas que Carmen parecia ocasionalmente distraída. Durante esses 3 dias, Carmen havia conseguido resistir, empurrando esses pensamentos para longe, como se empurrasse uma porta que alguém tentava abrir à força. Mas naquela manhã, a sugestão tinha uma força completamente diferente. Era como se algo ou alguém estivesse literalmente sussurrando em seu ouvido, insistindo, pressionando, não dando a menor trégua. Carmen largou completamente o trabalho no cafezal e correu de volta para casa, as lágrimas já brotando de seus olhos sem que ela soubesse exatamente por quê. Ela mesma não entendia o que estava acontecendo com ela, porque sua própria mente parecia ter se tornado sua inimiga. E o que aconteceu a seguir deixaria marcas que transcenderiam aquela única existência. De volta à casa dos Garcia, Carmen encontrou Teresa exatamente como a havia deixado, deitada em seu pequeno colchão, brincando silenciosamente com uns pedaços de pano colorido que Dona Garcia havia dado para entretê-la. A menina aleijada era de uma paciência quase angelical. Raramente reclamava de sua condição ou exigia atenção excessiva. Quando viu Carmen entrar ofegante e com lágrimas nos olhos, Teresa sorriu daquele jeito doce e confiante que sempre derretia o coração da irmã mais velha. Carmen voltou, ela disse com sua voz infantil, estendendo os bracinhos como sempre fazia quando queria um abraço. Era um gesto tão puro, tão cheio de amor incondicional, que deveria ter espantado imediatamente qualquer pensamento sombrio. Mas, de forma inexplicável e aterrorizante, aquele gesto de carinho apenas intensificou as vozes que sussurravam na mente de Carmen. Carmen se ajoelhou ao lado de Teresa e chorou. Chorou como uma criança perdida em uma floresta escura, sem entender as forças que pareciam tomar conta de sua própria mente. As lágrimas caíam sobre o vestidinho simples de Teresa, que tentou consolar a irmã do único jeito que sabia. "Por que está chorando, Carmen? Machucou?" perguntou Teresa com genuína preocupação, tocando o rosto da irmã com suas pequenas mãos. Havia uma inocência tão pura naquele gesto que Carmen sentiu seu coração se partir. Como poderia estar pensando em fazer mal a alguém tão frágil e que confiava nela completamente? Mas as vozes não silenciavam. Pelo contrário, pareciam aproveitar-se da vulnerabilidade emocional de Carmen para se tornarem ainda mais insistentes. Não eram exatamente palavras que ela ouvia, mas impressões, imagens, sugestões que se formavam em sua mente como se alguém estivesse projetando filmes em seus pensamentos. "Liberte ela", sussurrava a voz. "Liberte vocês duas. Ela sofre todos os dias sem poder andar, sem poder brincar como outras crianças. Você sofre todos os dias carregando esse peso. Acabem com esse sofrimento." Carmen se levantou bruscamente, como se tivesse levado um choque. Ela precisava sair dali. Precisava de ar. Precisava de distância. Teresa a chamou, confusa com a reação súbita da irmã, mas Carmen já estava atravessando a porta. Lá fora, o sol do meio-dia era implacável. Carmen caminhou sem rumo pelos arredores da propriedade dos Garcia, tentando desesperadamente
limpar sua mente daqueles pensamentos que definitivamente não eram seus. Ela orou, tentou se lembrar das palavras que a mãe costumava dizer antes de morrer, tentou focar em memórias felizes. Mas para onde quer que fosse, os pensamentos a seguiam como sombras persistentes que se recusavam a ser dispersas pela luz do sol. Foi durante essa caminhada desesperada que Carmen viu o estanque. Era uma pequena reserva de água que os Garcia mantinham para os períodos mais secos, localizada a alguns metros da casa principal. A água escura refletia o céu azul intenso do meio-dia, criando uma superfície espelhada que parecia hipnótica. E foi olhando para aquela água que Carmen teve a visão mais terrível de todas. Por um momento que pareceu eterno, uma imagem se formou em sua mente com clareza aterradora. Teresa ali, na água, em paz finalmente, sem mais sofrimento, sem mais dependência, sem mais peso para carregar. Carmen balançou a cabeça violentamente, tentando expulsar aquela imagem. "Não!" ela gritou para o vazio. "Eu amo a Teresa. Ela é tudo o que tenho no mundo." Mas a voz retornou, mais persuasiva do que nunca. "É exatamente porque você a ama que deve libertá-la. Olhe para ela, Carmen. Veja como ela nunca poderá ser realmente feliz." Com as mãos tremendo incontrolavelmente, Carmen foi buscar uma pá que encontrou apoiada contra a parede de uma pequena construção nos fundos da casa. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo. Era como se seus movimentos fossem guiados por uma vontade que não era sua. Começou a cavar um buraco na terra vermelha. Cada golpe da pá era acompanhado por lágrimas que caíam como chuva em sua face. Suor misturado com desespero. Cada movimento parecia automático, como se ela fosse uma boneca sendo controlada por cordas invisíveis. Enquanto cavava, Carmen lutava internamente. "O que estou fazendo? Por que estou fazendo isso? Pare, Carmen, pare!" Mas suas mãos continuavam cavando, e a voz continuava sussurrando promessas de paz e libertação. Com o buraco finalmente cavado na terra árida, Carmen ficou ali parada por longos minutos, contemplando o resultado de seu trabalho como se não conseguisse acreditar no que havia feito. A pá caiu de suas mãos e bateu no chão com um som seco que ecoou pelo silêncio da tarde. O sol estava começando a declinar, criando sombras mais longas que pareciam alcançar Carmen como dedos acusadores. Ela olhou para suas mãos sujas de terra vermelha e se perguntou, mais uma vez, o que a havia levado àquele ponto. Lentamente, como se cada passo fosse uma montanha a ser escalada, Carmen voltou para casa. Teresa ainda estava em seu colchão, mas agora estava dormindo pacificamente, talvez cansada de esperar pela irmã. Seu rosto angelical estava relaxado e ela respirava com a tranquilidade de quem não tem nenhuma preocupação no mundo. Carmen sentou-se no chão ao lado de Teresa e a observou por um longo tempo. Como podia estar pensando em fazer mal a alguém tão indefeso, tão puro? Teresa não havia escolhido nascer daquela forma. Não havia escolhido ser órfã. Não havia escolhido depender completamente da irmã para sobreviver. "Ela confia em mim", Carmen sussurrou para si mesma. "Ela me ama e confia em mim completamente." Mas foi exatamente nesse momento de maior lucidez que a voz retornou com força total, como se tivesse estado apenas esperando o momento certo para dar o golpe final. Desta vez, as palavras eram quase audíveis, como se alguém estivesse literalmente falando em seu ouvido. "É porque ela confia em você que pode ajudá-la. Ninguém mais fará isso. Ninguém mais tem coragem de libertá-la do sofrimento. Apenas você, Carmen. Apenas você pode dar esse presente de paz para ela." Carmen balançou a cabeça, tentando mais uma vez resistir. Mas desta vez, a voz tinha argumentos que sua mente cansada e confusa não conseguia refutar completamente. E de forma aterradora, algumas dessas ideias começaram a fazer uma lógica distorcida em sua cabeça.
Teresa realmente sofria. Sua vida era limitada de todas as formas possíveis. Ela nunca poderia correr, brincar com outras crianças, casar, ter filhos, experimentar as alegrias simples que toda pessoa merece. E Carmen? Carmen carregava um peso que estava destruindo sua própria infância. Não, ela disse em voz alta, mas sua voz estava mais fraca do que antes. Isso está errado. Eu sei que está errado. Mas a voz continuava, implacável. O que é mais errado, Carmen? Deixá-la sofrer por anos e anos ou dar-lhe paz agora? O que é mais errado? Sacrificar sua própria vida carregando um peso que você não escolheu? Ou libertar vocês duas? Teresa acordou com o som da voz de Carmen. Sorriu novamente e estendeu os braços, querendo colo como sempre queria quando acordava. Carmen, pega eu, disse ela na linguagem infantil que usava. Carmen pegou Teresa no colo automaticamente. A menina se aninhava contra ela com total confiança, como um passarinho se aninha no ninho. Era sempre assim. Teresa encontrava em Carmen sua única fonte de segurança e amor no mundo. Caminhando em direção à porta, Carmen sentia como se estivesse em um sonho terrível, do qual não conseguia despertar. Seus passos eram mecânicos, sua mente nublada por uma influência que ela não conseguia mais identificar nem resistir. A voz havia se tornado parte de seus próprios pensamentos. Teresa só percebeu que algo estava diferente quando saíram de casa, e Carmen começou a caminhar em direção ao estanque. Ela conhecia bem os arredores da propriedade e sabia que não era hora de ir brincar na água. Aonde vamos, Carmen? Perguntou Teresa com aquela curiosidade inocente das crianças. Não havia medo em sua voz, apenas interesse genuíno. Carmen não respondeu porque não sabia o que dizer. Parte dela ainda lutava, ainda gritava internamente para que parasse, para que voltasse para casa, para que pusesse Teresa na cama e esquecesse aquela loucura toda. Mas quando chegaram à beira do estanque, Carmen olhou uma última vez para o rosto de Teresa. Por um breve momento, que pareceu uma eternidade, a voz estranha silenciou completamente, e Carmen quase voltou atrás. Quase. Foi então que Teresa sorriu mais uma vez e disse: Carmen cuida de mim sempre. E foi essa declaração de amor e confiança absoluta que, paradoxalmente, deu à voz sombria o poder final que precisava para assumir controle total das ações de Carmen. O que aconteceu nos minutos seguintes permaneceria para sempre gravado na memória de Carmen como uma sequência de imagens fragmentadas, como pedaços de um pesadelo que ela tentaria, sem sucesso, esquecer pelo resto de sua curta vida. A água do estanque se fechou sobre Teresa com uma rapidez que surpreendeu até mesmo Carmen. A menina aleijada, sem forças para lutar ou nadar, desapareceu sob a superfície escura quase instantaneamente. Houve um momento de silêncio absoluto, apenas o som do vento passando pelas folhas das árvores próximas. E então, como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro, Carmen despertou completamente do transe que a dominava. A voz que a havia guiado até ali silenciou abruptamente, deixando-a sozinha com a magnitude do que acabara de fazer. Teresa! Ela gritou, mergulhando imediatamente na água turva. Suas mãos desesperadas procuraram pelo corpo da irmã, e quando finalmente a encontrou, Carmen puxou Teresa para fora da água com uma força que não sabia que possuía. Mas era tarde demais. Os grandes olhos de Teresa, que sempre haviam brilhado com tanta confiança e amor, agora estavam fechados para sempre. Seu pequeno corpo estava inerte nos braços de Carmen, que começou a balançá-la desesperadamente. Acorda, Teresa! Por favor, acorda! Carmen chorava enquanto tentava fazer alguma coisa, qualquer coisa que pudesse reverter o irreversível. Ela soprou na boca da irmã, bateu levemente em seu peito, fez tudo o que sua mente desesperada conseguiu imaginar. Mas Teresa não acordaria mais.
E foi nesse momento de horror absoluto que Carmen compreendeu completamente o que havia feito. A realidade caiu sobre ela como uma montanha desabando. Com as mãos tremendo violentamente, Carmen carregou o corpo de Teresa até o buraco que havia cavado horas antes. Cada passo era uma tortura, cada movimento uma confirmação do pesadelo que se tornara real. A terra vermelha do deserto de Marical receberia mais uma vítima da dureza da vida. Enquanto cobria Teresa com punhados de terra, Carmen chorava com uma intensidade que parecia vir do fundo de sua alma. Cada punhado de terra que jogava sobre o corpo da irmã parecia pesar uma tonelada em sua consciência. Perdão, Teresa, ela sussurrava entre soluços. Perdão, perdão, perdão. Quando terminou o terrível trabalho, Carmen ficou ali ajoelhada ao lado da pequena sepultura improvisada por um longo tempo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho e laranja, cores que lembravam sangue e fogo. Em poucas horas, os Garcia voltariam e perguntariam por Teresa. Foi então que Carmen fugiu. Correu pelos campos áridos de Marical sem destino certo, apenas tentando escapar do horror do que havia feito. Suas roupas estavam molhadas e sujas de terra, seus cabelos desgrenhados, seu rosto marcado pelas lágrimas e pelo desespero. Ela correu até não conseguir mais, até suas pernas fraquejarem e ela cair de joelhos no meio do caminho. Ali, sozinha no meio do nada, Carmen gritou com toda a força de seus pulmões. Gritou de horror, de arrependimento, de uma dor que parecia rasgar sua alma em pedaços. O eco de seu grito se perdeu na vastidão do deserto, levando consigo a última fagulha de inocência que ainda restava em seu coração de criança. Carmen chegou à casa de Segunda, mulher de Justino, por volta das 13 horas, num estado que alarmou imediatamente a boa senhora. Suas roupas estavam em farrapos, molhadas e sujas de terra vermelha. Seus olhos tinham uma expressão que Segunda nunca havia visto antes em uma criança. Uma mistura de terror, culpa e desespero que parecia envelhecer seu rosto infantil. Segunda era uma mulher simples, mas possuidora de uma sabedoria natural que vem da experiência de vida. Ela percebeu imediatamente que estava diante de algo muito além de sua compreensão. Carmen estava em estado de choque profundo, quase não conseguindo falar coerentemente. "Minha filha, o que aconteceu com você?" perguntou Segunda, envolvendo Carmen em seus braços maternais. "Onde está a Teresa?" Foi então que Carmen confessou o crime que havia cometido. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços que pareciam vir do fundo de sua alma. Segunda ouviu em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas conforme compreendia a magnitude da tragédia. "Eu não queria", Carmen repetia obsessivamente. "Eu amava muito a Teresa. Eu não sei por que fiz isso." Havia uma voz, alguém falando comigo, mandando eu fazer. Segunda, com a sabedoria de quem já havia visto muita coisa na vida, compreendeu que estava diante de algo que transcendia sua capacidade de entendimento. Ela não julgou a menina, não a repreendeu. Em vez disso, aconselhou Carmen a permanecer ali até que os Garcia viessem procurá-la. Quando Alejo Garcia chegou ao anoitecer e não encontrou as meninas em casa, uma preocupação imediata tomou conta dele. Conhecendo a dedicação de Carmen à irmã, ele sabia que algo grave havia acontecido. Seguindo as informações dos vizinhos, chegou à casa de Segunda. Ao ouvir o relato de Carmen, Garcia ficou completamente perplexo. Como uma menina tão dócil, que ele havia observado dia após dia, cuidando com tanto carinho da irmã, poderia ter cometido tal ato? Ele mesmo testemunhara a dedicação de Carmen, sempre atenta, sempre cuidadosa, sempre amorosa. "Isso não pode ser verdade", foi sua primeira reação. Mas, quando Carmen o levou até o local onde havia enterrado Teresa,
A realidade terrível se impôs diante de todos. O caso chegou ao Tribunal de Maricao como algo sem precedentes na história jurídica da região. Como julgar uma criança de apenas 10 anos que havia cometido um crime tão grave, mas que claramente demonstrava não compreender completamente suas próprias ações? Durante os interrogatórios, que duraram várias sessões ao longo de semanas, Carmen manteve sempre a mesma versão dos fatos. Ela amava Teresa profundamente. Cuidar da irmã não era um fardo insuportável, mas um ato de amor genuíno. Ela mesma não conseguia explicar racionalmente o que a havia levado a cometer aquele ato terrível. Eu não sentia ódio da minha irmã. Carmen declarou ao tribunal com uma sinceridade que comoveu até os juízes mais experientes. Pelo contrário, eu sentia muito carinho por ela. Mesmo tendo que cuidá-la dia e noite, carregar ela no ombro porque era aleijadinha, eu gostava de fazer isso. Ela era tudo o que eu tinha no mundo. O tribunal ficou dividido entre a necessidade de aplicar a justiça e a impossibilidade de compreender completamente as circunstâncias do crime. Como punir uma criança que claramente não era uma criminosa comum? Como entender um ato que parecia contradizer completamente a personalidade conhecida da menina? Carmen contou repetidas vezes sobre os 3 dias em que a ideia má a perseguiu. Ela descreveu como resistiu, como lutou contra aqueles pensamentos que definitivamente não pareciam ser seus. Mas na manhã fatídica, explicou ela, a força daquelas sugestões se tornou simplesmente irresistível. Foi como se alguém estivesse falando direto no meu ouvido. Ela explicou ao tribunal, mandando eu fazer aquilo. Eu não queria, mas não conseguia parar. Era como se não fosse mais eu quem estava controlando meu corpo. O tribunal, reconhecendo a complexidade extraordinária do caso e a impossibilidade de aplicar a justiça comum a uma situação tão inédita, tomou uma decisão sem precedentes. Carmen seria encaminhada para um núcleo assistencial da cidade, onde poderia receber cuidados especializados e supervisão constante. Infelizmente, Carmen não conseguiu resistir ao peso esmagador de sua própria consciência e das circunstâncias traumáticas que se seguiram ao crime. O sentimento de culpa era uma presença constante que a perseguia durante o dia e invadia seus pesadelos durante a noite. Ela faleceu no núcleo assistencial no mês de fevereiro seguinte, levando consigo o mistério aparente de suas ações. Mas a história não terminaria ali. Décadas depois, uma escritora espírita de Ponce, Porto Rico, se deparou com os registros deste caso durante uma pesquisa sobre eventos inexplicáveis ocorridos na ilha. Ela ficou profundamente intrigada pela natureza única do crime e pelas circunstâncias que o cercaram. Como uma criança tão nova, já vivendo em circunstâncias tão difíceis, poderia ter sido levada a cometer tal ato contra alguém que claramente amava? Que forças poderiam ter influenciado uma menina aparentemente normal, a ponto de fazê-la agir de forma tão contrária à sua própria natureza? A escritora havia estudado muitos casos de fenômenos espirituais e sabia da reputação de Amália Domingo Soler, a renomada médium espanhola conhecida internacionalmente por suas extraordinárias comunicações espirituais e por sua dedicação em ajudar pessoas a compreenderem os mistérios mais profundos da existência humana. Decidiu então escrever uma carta detalhada para Amália, relatando todos os aspectos conhecidos do caso de Carmen Ayala e Ayala. Na correspondência, ela descreveu minuciosamente os eventos que levaram ao crime, o comportamento de Carmen antes e depois do ato, os depoimentos colhidos durante o julgamento e as circunstâncias peculiares que cercaram toda a tragédia. Senhora Soler, escreveu ela, diante deste caso tão perturbador, pergunto se seria possível obter algum esclarecimento espiritual sobre as verdadeiras causas daquele acontecimento? Carmen havia sido vítima de uma sugestão espiritual externa, ou ela foi a única autora responsável
por um crime tão horrendo. Amália Domingo Soler, sempre dedicada a usar seus dons mediúnicos para ajudar na compreensão dos mistérios da vida humana e das leis que regem a existência, levou o caso ao seu guia espiritual. Ela compreendia que por trás de tragédias aparentemente inexplicáveis, muitas vezes se escondiam lições profundas sobre a natureza da alma humana e as consequências de nossas ações através das vidas. A pergunta formulada ao mundo espiritual era clara e direta. Quais foram as verdadeiras causas que levaram Carmen a cometer aquele ato terrível? Havia influências externas envolvidas? Ou o crime nasceu exclusivamente do coração da própria criança? A resposta, que veio através da psicografia de Amália, mudaria completamente a compreensão sobre aquela tragédia. O que foi revelado não apenas esclareceria as causas do ato de Carmen, mas também revelaria uma complexa teia de relacionamentos espirituais que se estendia através de múltiplas existências. O espírito guia de Amália explicou que aquele não era um caso simples de criminalidade infantil ou de influência demoníaca, como alguns poderiam pensar. Havia por trás daqueles eventos uma história muito mais profunda e complexa, envolvendo débitos kármicos, relacionamentos antigos e a eterna luta entre o bem e o mal que se trava no coração de cada ser humano. Carmen, Teresa e até mesmo o ser invisível que influenciou o crime tinham uma história em comum que se perdia nas brumas do tempo. Uma história de ódio e vingança que havia se perpetuado através de várias existências, mas que também oferecia, naquela encarnação específica, uma oportunidade única de redenção e perdão. Através da psicografia mediúnica de Amália Domingo Soler, a verdade sobre Carmen e Teresa foi finalmente revelada em toda sua complexidade. O espírito guia explicou que por trás da aparente simplicidade de duas crianças órfãs se escondia uma história de relacionamentos que atravessava séculos. Aquelas duas meninas haviam sido rivais implacáveis em outras encarnações, rivais que se odiaram com uma intensidade e crueldade que transcendiam qualquer justificativa racional. Em vidas passadas, a alma que reencarnara como Teresa havia possuído um corpo forte e robusto, diferentemente da condição frágil em que retornou ao mundo. Teresa tinha sido, revelou o espírito, uma pessoa malvada por natureza e traidora por costume em suas existências anteriores. Ela usara suas forças físicas para ferir sem piedade, matando mais de uma vez aquela que agora era Carmen. Sua maldade não era ocasional, mas sistemática, alimentada por um coração que se havia endurecido contra qualquer sentimento de compaixão. Essa alma havia criado muitos inimigos pelo seu mau proceder ao longo de várias vidas. Entre esses inimigos estava um ser espiritual que a perseguia implacavelmente através das existências. O mesmo ser invisível que sussurrara no ouvido de Carmen naquela manhã fatal. Mas Carmen também não era completamente inocente nessa história kármica complexa. Ela havia sido vítima de Teresa em várias vidas, sofrendo torturas e humilhações que deixaram marcas profundas em sua alma. No entanto, em outras circunstâncias, Carmen também havia se tornado algoz, perpetuando o ciclo de ódio e vingança. O espírito guia revelou que quando chegou o momento de reencarnar, Carmen tomou uma decisão extraordinariamente corajosa e espiritualmente ambiciosa. Sabendo que sua antiga inimiga viria em condições de fragilidade e dependência total, ela se propôs a ser quem cuidaria materialmente dela. Era uma tentativa genuína de começar sua regeneração espiritual através do amor e do cuidado dedicado àquela que tanto havia odiado. Embora trabalhar havia sido o pensamento de Carmen no mundo espiritual, usando uma expressão que indicava sua determinação em vencer o ódio através do amor incondicional. Carmen estava determinada a quebrar o ciclo milenar de ódio e vingança. Ela planejara transformar sua antiga inimiga em alguém por quem sentiria amor genuíno,
provando a si mesma e ao universo que a evolução espiritual era possível mesmo nos casos mais extremos. Mas a teoria é uma coisa, e a prática da encarnação é completamente outra. O espírito explicou que o ódio é uma das plantas mais enraizadas no coração humano. E quando Carmen se viu diante da tarefa real de amar quem tanto havia odiado através dos séculos, as dificuldades se mostraram muito maiores do que ela havia antecipado. Durante os meses em que cuidou de Teresa, Carmen travava diariamente uma batalha interna entre o amor que tentava cultivar conscientemente e o ódio ancestral que permanecia gravado nas profundezas de sua alma. Era uma luta silenciosa e constante que ninguém ao redor podia perceber. E foi exatamente essa vulnerabilidade emocional que o terceiro personagem dessa tragédia kármica aproveitou para executar sua própria vingança. O ser invisível que influenciou Carmen também tinha suas razões profundamente justificadas. Ele havia sido vítima tanto de Carmen quanto de Teresa em existências passadas, recebendo ofensas e sofrimentos muito graves de ambas. Aproveitando-se do conflito interno de Carmen e de sua luta para transformar ódio em amor, esse espírito vingativo encontrou a oportunidade perfeita para se vingar das duas de uma só vez. Faria uma matar a outra, destruindo simultaneamente a tentativa de regeneração de Carmen e eliminando Teresa. O espírito guia de Amália esclareceu um ponto fundamental que nos ajuda a compreender a natureza da responsabilidade espiritual. Embora Carmen tenha recebido influência externa poderosa, ela não foi apenas uma vítima passiva. Se seu espírito fosse mais inclinado ao bem, se sua determinação de amar fosse mais forte que o ódio ancestral, ela teria conseguido rejeitar os conselhos daquele ser invisível e seus sussurros venenosos. Quando uma pessoa não quer ser dominada, rejeita toda influência, explicou o espírito. Todos são livres para exercer os desejos da sua vontade. O que acontece é que muita gente está contente em seguir as instruções dos outros, porque são preguiçosas para pensar. A nova queda de Carmen causou-lhe sérios prejuízos espirituais. Quando retornou ao mundo maior após sua morte prematura, ela viu que seus próprios propósitos nobres de regeneração haviam sido completamente esmagados e pulverizados por seu novo crime. A oportunidade única de transformar ódio em amor havia sido perdida de forma trágica. No mundo espiritual, Carmen finalmente compreendeu uma verdade fundamental sobre a natureza da vingança e suas consequências. O crime atrai o crime. A satisfação momentânea que vem da vingança é como um veneno doce que logo queima as entranhas da alma. Destruir um corpo é colocar em nosso caminho espiritual um enorme bloco de granito que obstrui nossa passagem evolutiva, um obstáculo que ninguém consegue remover, exceto nós mesmos, através de muito sofrimento e reparação. Coitados dos espíritos que, ao voltar para o mundo espiritual, encontram cadáveres no seu caminho. Observou o espírito guia. As masmorras das prisões são jardins maravilhosos, em comparação com a sombra que rodeia aos assassinos. Mas a revelação espiritual também trouxe uma mensagem de esperança e redenção que ilumina mesmo as tragédias mais sombrias. O espírito explicou que, mesmo nos sofrimentos futuros que Carmen terá que enfrentar em suas próximas existências, ela terá momentos de descanso e consolo. Se tiver que sentir os horrores da fome, encontrará o pão no meio do deserto mais seco. Se a sede ardente tiver que lhe atormentar, da rocha mais dura brotará para ela um fio de água, prometeu o espírito. E nas horas de maior desconsolo, Carmen ouvirá uma voz harmoniosa que lhe dirá ternamente: ama e espera. Esta história extraordinária nos convida a refletir profundamente sobre a natureza complexa da justiça divina, o poder transformador do perdão verdadeiro e a importância crucial de escolhermos sempre o caminho do amor,
mesmo quando as circunstâncias mais adversas nos pressionam em direção contrária. Ela nos ensina que cada momento de nossa vida é uma oportunidade de escolha entre perpetuar ciclos antigos de ódio e vingança, ou dar passos corajosos em direção à transformação espiritual através do amor incondicional. A história de Carmen e Teresa é um lembrete de que nossas batalhas mais importantes são travadas não no mundo exterior, mas nas profundezas de nosso próprio coração. Como essa história profunda mexeu com você? Já passou por situações onde sentiu influências negativas que pareciam não vir de você mesmo? Que reflexões esta revelação espiritual desperta em seu coração sobre perdão, redenção e a eterna possibilidade de transformação? Compartilhe suas experiências e insights nos comentários, pois sua participação enriquece nossa comunidade do Círculo das Vidas e nos ajuda a crescer juntos na compreensão dos mistérios da existência. Fontes, baseado no livro 15 Vidas Passadas, de Amália Domingo Soler, traduzido por Luiz U. Rivas, que documenta casos psicografados pela renomada médium espanhola no século XIX.